Você já acordou no meio da madrugada com aquela sensação perturbadora de ter acabado de voltar de um lugar completamente diferente? Não é apenas uma impressão passageira. A verdade é que, enquanto dormimos, nossa consciência não se desliga, ela se transforma. E o destino dessa viagem noturna é muito mais profundo e concreto do que imaginamos. Antes de seguirmos por esse caminho que pode mudar sua forma de ver a realidade, uma pergunta: você já garantiu seu lugar para não perder nenhuma descoberta? Aproveite e dê um sinal de que esse assunto importa, porque o que vem pela frente vai muito além do que sempre nos ensinaram sobre sonhos, percepção e o que chamamos de real. Muita gente ainda acredita que o sono é um simples desligar da mente, como se apertássemos um interruptor. Mas a ciência está revelando algo fascinante: sonhar não é um vazio, e sim um estado alternativo de consciência. Não é igual ao estado de vigília, mas também não é um apagão total. Durante o sono REM, nossa identidade se dissolve e o que resta é uma mente livre, navegando sem as amarras da lógica cotidiana. É como se mergulhássemos em uma versão mais simbólica, mais autêntica de nós mesmos. Já percebeu como, nos sonhos, aceitamos o absurdo como se fosse normal? Voamos sem asas, conversamos com quem já se foi, revivemos memórias distorcidas. Isso acontece porque, nesse estado, o ego sai de cena e o inconsciente assume o controle. E o mais surpreendente, mesmo sem a razão no comando, sentimos medo, alegria, angústia, provando que a consciência não some, apenas se reinventa. Não é uma fuga, é uma metamorfose. Uma chance de olhar para dentro sem filtros, como se a mente finalmente se revelasse. E há quem já tenha compreendido isso há séculos. Monges tibetanos, por exemplo, treinam a consciência durante o sono com práticas milenares de yoga dos sonhos. Para eles, dominar esse estado é se preparar melhor para a vida, e até para a morte. Que tal experimentar? Comece observando seus sonhos assim que acordar. Tenha um caderno ao lado da cama e registre tudo, mesmo que pareça sem sentido. Esse é o primeiro passo para entender que sonhar não é desligar, é despertar para uma presença diferente. Quando pensamos em sonhos, é fácil imaginá-los como um filme aleatório que o cérebro exibe enquanto descansamos. Mas a ciência está mostrando que a história é outra. Durante a fase REM, quando os sonhos se tornam mais vívidos, o cérebro entra em um estado de hiperatividade, só que não são áreas aleatórias que se ativam. São justamente aquelas ligadas à emoção, à memória e à imaginação. Ou seja, o sonho não é ruído mental, é uma exploração consciente. É como se o cérebro deixasse de ser um gravador para se transformar em um projetor de experiências internas. Já sentiu aquela sensação de estar em um lugar desconhecido, mas que parece familiar? Ou acordou tão emocionado que as lágrimas ou o riso ainda estavam presentes? Isso acontece porque, durante o sono, o cérebro reconstrói a realidade a partir de memórias emocionais profundas. Ele reorganiza as peças da sua vida, criando cenários que, embora não façam sentido lógico, revelam verdades internas. Por isso, um sonho aparentemente estranho pode conter a chave para resolver um dilema que você carrega há anos. Basta estar atento para decifrar sua mensagem. Terapias modernas já usam esse processo como ferramenta de autoconhecimento. Carl Jung, por exemplo, dizia que os sonhos são mensagens da alma. Hoje, terapeutas integrativos incentivam seus pacientes a registrar e analisar seus sonhos como se fossem um oráculo pessoal. Você pode fazer o mesmo. Ao acordar, em vez de pegar o celular, fique alguns minutos de olhos fechados, revivendo o que sonhou. Depois, anote cada detalhe, como se estivesse descrevendo um filme. Com o tempo, padrões, símbolos e até avisos começarão a surgir. E quando isso fizer sentido, uma nova pergunta vai surgir: e se os sonhos não forem apenas projeções do passado, mas também vislumbres do futuro? Imagine sonhar com uma situação específica e, dias depois, ela acontecer exatamente como você viu. Isso já aconteceu com muitas pessoas, e não estamos falando de coincidências vagas, mas de detalhes precisos, nomes, lugares, falas. Abraham Lincoln sonhou com seu próprio funeral um dia antes de ser assassinado. Mark Twain teve um sonho idêntico à morte do irmão, até o caixão era o mesmo.
Esses relatos nos obrigam a considerar que os sonhos talvez não estejam presos ao tempo linear como estamos acostumados. E se eles forem janelas para possíveis futuros? Alguns pesquisadores chamam isso de precognição onírica. Embora a ciência tradicional ainda relute em aceitar, os relatos são tão consistentes que é impossível ignorar. É como se, durante o sono, a mente acessasse uma biblioteca invisível de probabilidades. Nela, o futuro não é fixo, mas uma coleção de caminhos. E os sonhos seriam pequenos vislumbres dessas trilhas. Isso explicaria por que, às vezes, sonhamos com coisas que ainda vão acontecer, ou que poderiam acontecer, dependendo das escolhas que fizermos. Quer testar? Comece a registrar seus sonhos com regularidade. Depois, releia suas anotações de tempos em tempos e veja se algo se concretizou. Pode parecer simples, mas esse hábito revela conexões que você jamais notaria de outra forma. Às vezes, o sonho não mostra exatamente o que vai acontecer, mas simboliza uma decisão importante que está por vir. E quando começamos a perceber essas conexões, uma nova dimensão se abre, ainda mais profunda. O nome pode soar complexo, mas o que ele provoca é tudo menos simples. O DMT, ou dimetiltriptamina, é uma substância produzida naturalmente pelo nosso corpo. E, curiosamente, em maior quantidade durante o sono, especialmente na fase REM. É a mesma molécula encontrada em plantas usadas por xamãs em rituais ancestrais, como a ayahuasca. Os relatos de quem entra em contato com ela, seja em sonhos profundos ou em experiências ritualísticas, são impressionantemente semelhantes. Visões de outras realidades, encontros com entidades inteligentes, uma sensação avassaladora de estar em casa em um plano diferente. O mais intrigante é que essas experiências não parecem invenção da mente. Pessoas de culturas, épocas e contextos distintos descrevem seres, paisagens e sentimentos quase idênticos. É como se todos estivessem acessando o mesmo servidor espiritual. Será que os sonhos mais vívidos são, na verdade, visitas a essas dimensões invisíveis? E o DMT seria o nosso passaporte químico para elas? A ciência ainda está engatinhando nesse campo, mas os relatos continuam se acumulando. Quando juntamos isso a tradições espirituais milenares, as coincidências começam a parecer sincronicidades, e talvez estejamos diante de algo muito maior do que imaginamos. Vivas que quase se confundem com o mundo acordado, algo extraordinário acontece, a fronteira entre sonho e vigília começa a se dissolver. Você já teve a sensação de que algo que viu em sonho se materializou dias depois? Ou que uma pessoa que conheceu em um sonho apareceu na sua vida real como se tivesse sido chamada? Esses não são meros acasos, são pistas de que a mente não opera dentro de limites rígidos. Ela transborda, conecta, antecipa. E se os sonhos não forem apenas reflexos do que vivemos, mas também premonições do que está por vir? Algumas culturas, como os aborígenes australianos, sempre trataram os sonhos como um território sagrado, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam. Para eles, o tempo do sonho não é uma metáfora, mas uma dimensão real, acessível a quem aprende a navegar por ela. E o mais fascinante é que, hoje, estudos sobre precognição em sonhos, como os realizados pelo psicólogo Stanley Krippner, mostram que certas pessoas têm uma capacidade surpreendente de antever eventos antes que aconteçam. Não é mágica. É como se o cérebro, livre das amarras da lógica linear, conseguisse captar padrões invisíveis no tecido da realidade. Mas e se formos além? E se os sonhos não forem apenas janelas para o futuro, mas também portais para outras versões de nós mesmos? A física quântica já sugeriu que, em um multiverso infinito, cada escolha que fazemos gera uma nova realidade paralela. Então, quando você sonha com uma vida que não viveu, um casamento que não aconteceu, um emprego que não aceitou, uma cidade onde nunca morou, será que está apenas fantasiando ou, na verdade, visitando uma linha do tempo alternativa? Alguns pesquisadores, como o neurocientista Giulio Tononi, propõem que a consciência não é um fenômeno isolado, mas uma rede interconectada que transcende o indivíduo. Isso explicaria por que, em sonhos lúcidos, algumas pessoas relatam encontrar versões de si mesmas com memórias e personalidades distintas, como se estivessem conversando com um eu de outra realidade. E aqui está a parte mais intrigante: e se essas outras versões de nós mesmos também estiverem sonhando conosco?
Imagine que, neste exato momento, em algum universo paralelo, uma versão sua está lendo este mesmo texto, mas com uma interpretação completamente diferente. Ou que, em outra dimensão, você já dominou a arte de transitar entre sonhos e vigília com tanta naturalidade que nem percebe mais a diferença. A ideia pode parecer absurda, mas não é mais estranha do que o fato de que, todas as noites, nosso cérebro cria mundos inteiros do zero, com leis físicas próprias, personagens complexos e enredos que desafiam a lógica. O que nos leva a uma pergunta incômoda: se os sonhos são tão reais quanto a vida desperta, qual dos dois é, de fato, a realidade? Talvez a resposta esteja em como escolhemos vivê-los. Afinal, se você pode moldar um sonho com a força do pensamento, por que não aplicar essa mesma criatividade ao mundo acordado? Se pode voar em um sonho lúcido, por que não buscar a leveza na vida real? Se pode conversar com seu eu mais profundo durante a noite, por que não escutá-lo de dia? Os sonhos não são apenas um refúgio, são um treinamento. Um laboratório onde testamos limites, exploramos possibilidades, quem sabe, nos preparamos para algo maior. E se, no fim das contas, a vida não for nada além de um sonho coletivo? Um acordo tácito entre bilhões de mentes para acreditar na mesma ilusão de solidez? Quando você olha para o céu noturno e vê estrelas que já morreram há milhões de anos, está vendo um eco do passado. Quando sonha com um futuro que ainda não existe, está tocando em algo que ainda não se materializou. Talvez a verdade seja que estamos todos sonhando juntos, e a única diferença entre o sonho e a realidade é que, em um, sabemos que estamos sonhando. No outro, ainda não acordamos. Tão reais quanto o mundo que chamamos de oficial. E se a morte não passasse de mais uma dessas passagens? Muitos temem o fim por imaginá-lo como um apagão definitivo, o colapso de tudo. Mas e se for apenas uma transição, tão natural quanto o que vivemos todas as noites? Quando dormimos, o corpo se mobiliza, os sentidos se desligam e mergulhamos em um estado de consciência flutuante, algo que, não por acaso, se assemelha aos relatos de quem já esteve à beira da morte. Pessoas que morreram por alguns minutos descrevem sensações de flutuar, revisitar memórias, encontrar seres de luz, exatamente como em certos sonhos. Essas experiências não são fantasias de livros esotéricos, estão documentadas em hospitais, em estudos clínicos sérios, como os de Raymond Moody e Pim Van Lommel. Será que os sonhos não são, na verdade, ensaios para o que vem depois? Um laboratório da alma, onde treinamos o desapego do corpo, das amarras da matéria, das limitações que acreditamos serem intransponíveis. Algumas tradições tratam o sono como uma pequena morte, e não é à toa que monges budistas praticam a morte consciente, simulando mentalmente o desligamento total do corpo. Quer experimentar algo parecido, sem medo e de forma prática? Antes de dormir, faça uma visualização guiada. Imagine-se saindo do corpo com leveza, flutuando sobre o quarto, atravessando paredes como se fosse natural. Isso ativa o que alguns chamam de memória de transição, preparando a mente para não resistir às mudanças. Com o tempo, essas visualizações podem se transformar em sonhos lúcidos, e você perceberá que morrer talvez não seja um fim, mas uma viagem. E que o bilhete para essa jornada, curiosamente, já está no seu bolso desde sempre. E se, ao acordar de um sonho, disséssemos, ainda bem que não era real? Mas e se fosse o contrário? E se o que chamamos de vida real não passasse de um sonho mais estável, mais contínuo, mas ainda assim uma ilusão? Pensadores como Descartes, Buda e até cientistas como Donald Hoffman já questionaram isso. Afinal, nossos sentidos são fáceis de enganar. Um óculos de realidade virtual, um delírio febril ou uma lembrança distorcida bastam para desmontar tudo o que acreditamos ser sólido. Sonhar é viver sem as amarras do corpo, do tempo, da lógica, e isso revela algo perturbador. Talvez a consciência seja o único ponto fixo em meio a todas essas realidades flutuantes. Tudo o que você vê, toca e sente pode ser apenas uma interpretação mental. Tanto no sonho quanto na vigília, a diferença é que, acordados, levamos tudo mais a sério. Mas quem disse que seriedade é sinônimo de realidade? Às vezes, os sonhos parecem mais vívidos, mais intensos, mais verdadeiros do que a vida lá fora. E se tudo não passar de um grande teatro,
Um holograma sofisticado onde a consciência apenas troca de palco, de figurino, de roteiro? E se os sonhos, as meditações e até os insights espontâneos forem formas de lembrar quem ela realmente é? Então, talvez a verdadeira pergunta não seja o que é real, mas quem está sonhando agora. E quando essa pergunta ecoa fundo dentro de nós, ela não traz uma resposta imediata, traz um silêncio. É nesse silêncio que nasce um novo tipo de escuta, onde a ciência, a filosofia e a espiritualidade se encontram. E aí, depois de tudo isso, me diz, qual foi o sonho mais estranho ou marcante que você já teve? Aquele que, até hoje, não saiu da sua cabeça? Compartilhe nos comentários, sua experiência pode se conectar com a de outras pessoas aqui e revelar algo maior do que você imagina. Se esse vídeo fez você pensar diferente, então precisa assistir ao conteúdo que está aparecendo agora na tela. Ele complementa tudo o que conversamos e mergulha ainda mais fundo nesse mistério. Clique para assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está pronto para despertar. Eu sou Mentes Despertas, e a gente se encontra no próximo despertar.